A Universidade de Sorocaba, promovendo os 100 anos de rádio no Brasil, hoje traz um entrevistado que certamente vai retirar muitas histórias boas e muitas gargalhadas que nós vamos trazer aqui nesse projeto do Labcom Rádio e TV Uniso. Um repórter jornalístico, um radialista, um escritor, um cara empolgadíssimo com o meio. Tem hoje um canal de áudio e vídeo, está sempre se atualizando para mostrar o melhor da informação. Nós vamos trazer hoje aqui uma figura chamada Reinaldo Galhardo. Reinaldo, muito bem-vindo à Universidade de Sorocaba para contar um pouco da sua história do rádio no Brasil e aqui na cidade de Sorocaba. Luizinho, eu que agradeço esse convite, pela oportunidade, esse espaço, agradecer você, o professor Fernando Negrão, toda essa equipe desse programa maravilhoso, Douglas Vale, os cinegrafistas, editores, e estamos aqui nessa cadeira aqui, que parece a cadeira do julgamento aqui, né, Luizinho? Estamos prontos aí para o que vier. Ô, Reinaldo, você, primeiro nós queríamos saber como é que surgiu o apelido Macarrão, que você carrega até hoje. As pessoas do meio conhecem como Reinaldo Galhardo, Macarrão. Como é que surgiu isso? Então, Luizinho, eu trabalhava em farmácia na época, mas bem anterior a isso, eu era jogador de basquete profissional da seleção juvenil aqui em Sorocaba. Na época que tinha o time da Hortência, da Paula, e tinha a equipe masculina adulta, e eu era da equipe juvenil. E eu convidei alguns colegas meus do bairro Central Park, onde eu morava, para ver um jogo-treino que a gente ia disputar um campeonato naquele final de semana próximo, né? E aí, na hora que a gente entrou todo perfilado, né, o pessoal estava tudo lá assistindo o jogo-treino, eu vinha saber depois que um dos meus colegas, o Newton, né, comentou, nossa, o Reinaldo com aqueles shorts lá, né? Porque eu era mais magro do que sou hoje, né? Eu sempre fui magro. E quase não dava para ver você. Quase não dava para ver, né? E aí, com aquele shortão de basquete, né? Ele falou, nossa, ele parece um macarrão. Por quê, né? Pegou. E aí, quando eu comecei no Diário de Sorocaba, eu não falei desse apelido para ninguém, né? Era uma nova dinâmica. E um belo dia, esse colega meu, Newton, foi lá me chamar, que a gente ia sair, ia para o barzinho da noite e tal, e eu ouvi lá de baixo alguém falando lá, né, na recepção, o Macarrão tá aí? Eu já sabia que era ele, né? Aí subiu a informação na redação, que tinha lá o José Benedito, o Maurício de Luca, Macarrão, aí ficou. E aí o Biratã Vieira, que era um dos jornalistas políticos, um belo dia ele escrevia a nota DS Informações e Coberturas à Câmara, e ele colocou lá, o repórter Reinaldo Galhardo, Macarrão, esteve lá na Câmara Municipal, pronto, dali, daquela notinha do DS Informações do Diário, começou a espalhar e ficou o apelido. Ô, Reinaldo, você sempre esteve envolvido no meio de reportagem, jornalismo, mas como é que você entrou no meio rádio? Você foi um contraventor também do rádio? Começou em rádio pirata, é isso? Então, porque nos anos 80, cara, Sorocaba tinha muita rádio pirata, tanto que a música do RPM, Rádio Pirata, foi inspirada aqui em Sorocaba, porque chegou essa informação. Sim. Né? E aí eu morava no Jardim Magnólia e eu conhecia o Guedes Júnior. Conheci o Guedes Júnior um belo dia, e aí ele me convidou. Ele falou, eu estou montando uma rádio, você quer conhecer? E eu comecei daí ver ele fazer a locução dele, e a voz dele, né, o Guedes Júnior tem aquela voz bonita, aveludada, né? Bem grave, o vozeirão, e eu comecei a me inspirar nele. E eu ficava maravilhado de ver aqueles equipamentos, antena, e ele já irradiando, anunciando músicas, dando notícias, eu achei legal, né? Ele pegava os jornais da cidade
na época Cruzeiro do Sul, Diário de Sorocaba, dava notícia. Falei, eu gostei daquela dinâmica. No dia seguinte, eu já cheguei em casa, já falando imaginariamente que eu estava numa rádio. E aí eu fui comprar um gravador para fazer a mesma coisa que o Guedes fazia. E toda semana eu ia lá ver o Guedes já fazendo o trabalho dele. E aí tive a ideia de um dia sair, fazer uma reportagem, falar que eu era repórter, porque na época tinha aqui em Sorocaba a Rádio e TV Metropolitana, era recém-fundada, e tinha o jornalístico Rádio Jornal Radar Noticioso, com o Dantas, o Manlio Mora e outros. E era o mais conhecido da cidade, que foi meu primeiro contato com rádio jornalismo. E aí eu saí entrevistar pessoas. Eu falava, olha, eu sou repórter, o que você está achando do tempo? Né? Era um dia feriado prolongado, e eu pensei assim, começou a criar pautas para aparecer na rádio. Mas eu tinha um receio, né, Luizinho? Eu tinha assim, caramba, mas eu vou falar que eu sou repórter? E eu não sou de verdade, né? E se de repente alguém não gosta? Né? Então eu escolhi o dia 1º de abril, que era o dia da mentira, né? E fui na rodoviária fazer uma reportagem de feriado prolongado. E entrevistei as pessoas. Né? E onde vai sair? Vai sair no Radar Noticioso. Né? Porque se de repente alguém fosse questionar, no mínimo eu falaria, olha, 1º de abril. Olha, deixa para lá, 1º de abril. 1º de abril, tal. Mas eu gostei daquela dinâmica. Entrevistei o gerente da Cometa. Olha, nós temos tantos passageiros, tantos ônibus que vão descer para o litoral. E achei legal. Então, comecei a sair na rua fazer essas entrevistas. Um belo dia, eu estava indo trabalhar numa farmácia. Na semana seguinte, eu era balconista de farmácia. Foi minha primeira grande reportagem, de verdade. O motorista do ônibus da Vima, que na época os ônibus dessa empresa andavam atulhados de gente, poluídos, escapamento dentro, né? O motor era dentro, mas eles não faziam manutenção, era aquela fuligem de monóxido de carbono e você saía preto dentro do ônibus. E eu dentro do ônibus. O motorista achou que dava tempo de passar pela linha do trem da Avenida de São Paulo, quando estava vindo um trem. O trem estava se aproximando. E não é que bem nessa hora que o trem para bem na linha do trem, cara. Uma gritaria dentro do ônibus, mulher grávida, pessoal querendo sair, o motorista tentando fazer o ônibus pegar e nada. E o trem se aproximando. Em questão de minutos, o maquinista acionou o freio de emergência, parecia cena de filme. E eu estava bem no ângulo onde o trem estava vindo na minha direção. E todo mundo se acotovelando, querendo sair. Eu olhando. E sabe quando o trem dá o freio de emergência, começa a sair fumaça, aquele cheiro de queimado, e faísca. Então ficava mais aterrorizante para quem estava no ambiente. O motorista não conseguiu, ele abriu a porta da frente e saiu correndo, abandonou todo mundo. Na linha do trem. Na linha do trem. E você dentro do ônibus. E eu dentro do ônibus. E eu já tentando sacar meu gravador. Eu vou gravar isso aqui. E o trem vindo, cara. Você queria gravar e o trem apitando. E eu lá assim, olhando e tentando tirar meu gravador. Não conseguia, porque a gente me empurrando aqui e tal. E o pessoal foi saindo. Aí eu saí junto também, não ia ficar ali, né? Sem brincadeira, cara. O maquinista, quando eu vi assim, eu fiquei parado, cara. Agora vai se Deus quiser, porque eu estava esperando primeiro as mulheres descerem ainda. Tem a mulher grávida. Eu esperei primeiro a mulher. E nisso, cara, será que eu vou morrer aqui, cara? O trem chegando. Eu olhei assim, cara, não esqueço até hoje, cara, a frente do trem, assim, gigantesca, cara, se aproximando, aquela fumaça, fagulha, parou, tipo, faltando 1 metro, cara. Se pegasse, ele tivesse uma velocidade maior, ele ia arrastar o ônibus, cara, ia ser grave o negócio. Aí todo mundo desceu. Aí eu desci, aí eu lembro, eu peguei o gravador e falei assim, eu sou repórter, quem quer reclamar? Eu. Veio umas 30 pessoas. E ali você fez uma baita de uma matéria. E os passageiros, alguns, saíram correndo atrás do motorista, subiram na Guilherme Padilha para tentar pegá-lo, responsabilizá-lo. Como que ele abandona os passageiros daquele jeito? E eu gravando com o pessoal. E todo mundo gravando, falando ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, né, cara, que legal isso aí, essa né? dinâmica. Gostei dessa dinâmica. Né? E eu tinha uma matéria, e agora, o que eu faço com isso? Né? Eu peguei e liguei para o Jornal Diário de Sorocaba.
Coincidentemente, quem atendeu foi o Walter de Luca, professor de jornalismo aqui da Uniso, ele era o diretor de redação. E eu falando ofegante: oi, moço, tudo bem? Olha, eu tenho uma reportagem aqui. Eu estava dentro de um trem, dentro de um ônibus, o ônibus tentou atravessar a linha férrea da Avenida São Paulo, parou e o trem parou em cima da gente. Pô, a gente está sabendo, o pessoal começou a ligar, você tem essa matéria aí? Tenho, até a gravação com as pessoas. Você não quer passar aqui para trazer para a gente? Lembro até hoje, fui na redação, eram 8 horas da noite. Fui subindo, aí aquele clima da redação. A primeira pessoa que eu vi na redação foi o Biratã Vieira, todo de terno e gravata, escrevendo. José Maria Tomazella, que depois seria, né, um dos melhores jornalistas do Brasil, do estado de São Paulo. Pitácio Pessoa, na redação lá, que ele estava começando como fotógrafo. José Benedito e o burburinho daquela máquina do Telex, chegando notícia. Então, todo ambiente... Aquele ambiente sonoro e visual, falei, nossa, me identifiquei com esse lugar. Aí eu fui na sala do Walter, ele quis ouvir as entrevistas, ele falou assim, e tinha gritaria, gente chorando, senta lá na redação, me apresentou, chamou o José Benedito, que era o secretário de redação. José Benedito, esse aqui é o Reinaldo, ele ligou para a gente, é um rapaz aqui que pegou um flagrante aí de um acidente, quase que o trem arrasta aí um ônibus, ele vai escrever, põe lá numa das máquinas. Sentei, escreve aí. Colocou a lauda, ele me deu umas dicas, veja, conta a história lá. E escrevi, cara. Em 15 minutos escrevi o texto, o Zé Benedito reviu a matéria e pediu para eu passar com o Walter. Aí o Walter, com aquele jeito dele sempre calmo, ele tem um bigode sempre assim, vamos ver... Aí analisava o texto, olha, você pode mudar aqui, fazer assim. E eu comecei a gostar, cara. Nossa, olha, o repórter escreve desse jeito, muda o texto aqui, tá vendo essa história que essa pessoa traz mais para cima? Volta lá. Eu voltei e escrevi, ele falou, a gente vai publicar seu texto. Eu falei, uau, que legal. Amanhã já vai estar no dia seguinte no jornal. Imagine, eu fui cedinho comprar o jornal, né? Menino novo, com uma matéria explodindo no jornal de grande circulação. Nossa, o Diário de Sorocaba dominava tinha toda a Zona Norte ali, né? O jornal Cruzeiro do Sul e Diário competiam bastante. Competiam, não, a competitividade era grande entre os dois. A concorrência era grande. E foi a manchete do jornal. Quando eu vi, eu falei, nossa, cara, que legal, né? E aí ele falou, olha, você não quer começar a vir aqui todo sábado, acompanhar nosso trabalho, para ver se você gosta? E eu comecei, então, eu saía da farmácia, meio-dia eu trabalhava no Grupo Ipiranga, até aconteceu um fato engraçadíssimo também, de um acidente em frente à farmácia. Jura que aconteceu alguma coisa do lado, Reinaldo? Eu larguei o balcão da farmácia e fui ver o acidente. E os clientes chegando, cadê o balconista, né? O meu patrão na época, o José Vanito de Almeida, cadê o Reinaldo? Eu estava lá na rua. Vou contar essa história. Já é complicado de a gente pensar, nós que conhecemos Reinaldo Galhardo, você trabalhando numa farmácia, né? A gente fica imaginando que tipo de remédio você poderia dar errado ou aplicar uma injeção em alguém. Não, olha, eu trabalhava em farmácia nessa época, meu gerente era José Feitosa e o Idel Torres era meu colega de balcão. E a gente tinha aula de aprender a aplicar a injeção depois de 3 meses. Era do grupo Farmaponte na época, estava começando. Na realidade era Santa Marina, concorrente da Farmaponte. Anos depois eu fui trabalhar na Farmaponte. E nessa época a gente tinha uma escolinha para aprender a aplicar injeção em Votorantim. 3 meses, 2 vezes por semana. A gente aprendia a aplicar injeção em tomate, batata e laranja. Por quê? Tem pessoas que têm a pele fina e por dentro o músculo é levinho. Então a agulha entra facinho. Tem gente que tem a pele rugosa, grossa, igual a laranja. Mas quando a agulha entra também vai bem. E tem gente que tem a pele de batata, que a pele é mais fina, mas dentro, internamente, é mais músculo. Então, era caso de caminhoneiro, que tem o braço forte, toda essa dinâmica. Para quando você vai aplicar a injeção, você tem que saber o golpe certo. Depois de 3 meses... Certo. Prestem atenção nesse detalhe. O jeito... o golpe certo. O jeito certo. De uma injeção aplicada por Reinaldo Não é Galhardo. que daí... Depois de 3 meses, o meu gerente, o Feitosa, agora, Reinaldo, você vai aplicar pela primeira vez numa pessoa, né?
Tinha que para eu ser promovido. E lá chegou uma cliente para tomar a injeção. E qual era o treinamento? Quando você coloca a agulha dentro da ampola, você não pode encostar a agulha no final, senão ela vira um anzol. A agulhinha é bem fininha. Quando você vai tirar, ela vem rasgando o músculo. Imagine eu lá, nervoso, tentando tirar o líquido para aplicar a injeção. Aquela tensão, que era a minha primeira aplicação. Aí eu passava álcool, a hora que ia fazer a aplicação, não tinha coragem, cara. Aí eu passava álcool de novo. Nada. Até que eu criei coragem, cara. Apliquei. Você puxa para ver se não vem sangue junto, porque se você aplicar, vai direto para o coração, a pessoa tem ataque cardíaco. Então, essa é a tensão de todo balconista que está em início de carreira. Então, nesse momento, você percebeu que não era para você aí esse trabalho de farmácia, não, era reportagem, você queria fazer reportagem de jornal e rádio, isso também começou a andar, a circular. Isso, só que daí eu terminei de aplicar a injeção, só que daí quando eu fui tirar a agulha, veio rasgando mesmo internamente, e escorreu, saiu mais sangue, fiquei preocupado, tive que chamar o gerente, um monte de coisa. Nossa. Logo na primeira, isso. E eu tenso, né? Eu falei, cara, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se isso é para mim, não, fique calmo. Só que daí o gerente, com os meus colegas, vamos dar um susto no Reinaldo? Reinaldo, cara do céu, cara, eu acho que agora é perigoso, cara. E se acontece alguma coisa com a mulher, vamos ficar atentos se ela vai voltar na semana seguinte tomar injeção. E a mulher não voltou, cara. E no dia seguinte, eu voltando para o trabalho, estava tendo um velório onde é o endereço da casa da mulher, cara, vizinho. Eu entrei em pânico, né? Meu Deus do céu, cara, será que foi rápido assim? Matei a mulher, cara. Não é possível. Eu entrei lá no velório para ver se não era mulher, cara. Graças a Deus não era, porque daí ela estava lá no quintal varrendo lá, eu vi que era ela. Mas entrei, aí eu pensei, agora eu vou dar um susto no meu patrão. Cheguei chorando. Cara do céu, aconteceu, tá tendo um velório lá. Depois eu falei que era brincadeira. Mas, enfim, eu acabei trabalhando coisa de 10 anos em farmácia. Mas sempre gostei de escrever muito. Né? E como é que você, depois de trabalhar aí em farmácia, jornal que era impresso, né, gravava, como é que você entrou no rádio, Reinaldo Galhardo? Como é que foi, além da Metropolitana, ali com algumas entrevistas, a Rádio Pirata lá com o Guedes Júnior, qual foi o seu momento especial de trabalhar em rádio e falar assim, agora eu me realizei? Foi quando daí o chefe de redação era o Wilton Lima, é ele que me contratou, o Urbano já era repórter lá também, e eles estavam ampliando a equipe. E na época eu estava trabalhando com o José Desidério na Rádio Clube, que eu estava no Diário de Sorocaba, daí o José Desidério, conheci o José Desidério, ele achou legal do jeito que eu trabalhava e me convidou para ser repórter dele. E olha que o José Desidério, ele não sabia, contei para ele depois. Quando eu já trabalhava em farmácia, quando eu passava no centro da cidade, eu subia lá no 10º andar da Rádio Clube, ali na Rua São Bento, para ver uma pessoa lá dando notícia que eu via saber que era ele. Que eu via um senhor cheio de jornais em cima da mesa, Estadão, Folha de São Paulo, Diário de Sorocaba, Cruzeiro do Sul, dando notícias, que era o José Desidério. Pô, o José Desidério convidar para trabalhar com ele, para mim foi um dos melhores presentes, né? E aí comecei a trabalhar com ele na Rádio Clube. Depois aí de uns 6 meses, o Wilton Lima me chamou para trabalhar na Rádio Ipanema, que eles estavam ampliando a equipe. Eu achei legal, porque eu já ouvi Ipanema na época, o Anderson Santos, Walter Calles, Fernando Carriel, né? Na mesa de operação, o Luizinho Rodrigues, que nos fala aqui agora, né? E eu falei, que legal, vou trabalhar com essa equipe, né? E comecei. Então, fui fazendo as reportagens políticas da cidade, cobrindo, e fazia muitas entrevistas ao vivo, né? E aí eu comecei cobrindo polícia. Eu ia de madrugada, depois que o Carlos Gomes deixava o plantão dele, eu ia às 7 horas da manhã para pegar os BOs, ver as principais notícias e dar ao vivo, de lá da delegacia seccional, né? Transmitida ali, né? Reinaldo, você sempre foi um ótimo repórter que gosta de estar envolvido com as situações na realidade, não tem mentiras das suas reportagens. E há uma lenda no rádio sorocabano
que você, na Rádio Ipanema, foi o criador do Café da Manhã, famoso da Café Rádio Ipanema, que existe até hoje. Essa história contada aqui por Urbano Martins, em tempos passados, procede essa história que você desmaiou no carro da rádio numa entrevista? Pois é, imagine, logo quando o Urbano me contratou, né? Daí o Urbano falou assim, o Wilton Lima me contratou, me apresentou o Urbano Martins e tal, né? Daí ele falou, esse aqui é o Reinaldo Galhardo, né? O Macarrão, tal, vai começar a trabalhar com a gente. Conheci o Kiko Palhato, o Benito Palhato, tal, não sei o que lá. Vamos ver o que ele consegue fazer com o gravador na mão, né? E comecei a trabalhar. E um belo dia ele falou, Reinaldo, hoje você vai entrar ao vivo com o Paulo Mendes, prefeito da cidade, que morava ali no Trujillo, na Armando Salles. Enquanto eu estava aguardando, o Paulo Mendes saiu e falou, eu já vou aí já, tá, tudo bem. Eu tinha passado antes no plantão, então a rádio ia me chamar para dar as notícias do plantão policial. E eu comecei. Bom, nessa madrugada, um homem que saiu do trabalho, era algo assim, estava caminhando pela Avenida Itavuvu, foi abordado por um assaltante. Mas não satisfeito, ele ainda iria esfaquear a vítima. Enquanto eu ia começar a dar os detalhes, eu comecei a sentir um incômodo aqui bem nessa região aqui atrás, cara. E a minha voz foi ficando fraca. Eu não sabia que eu iria ter uma cólica renal ali, ao vivo. E eu já segurando, eu tenho que chegar até o final dessa anotação aqui, tenho que falar. E eu me esforçando e a minha voz foi ficando fraca. Bem na hora que eu falo que o cidadão levou uma facada, eu... Ai! Nessa hora, cara, desmaiei. O motorista que me acompanhava pegou o Mike, né? Lembra do Mike, que a gente chamava o Mike da rádio? É o rádio HT que a gente fala. O Reinaldo desmaiou, só que estava ao vivo ainda, foi tudo muito rápido. Os ouvintes da rádio começaram a ligar lá na rádio. Não parava de chegar a ligação, o Urbano estava louco. O que aconteceu com o repórter? Eu acordei na Santa Casa e o Paulo Mendes saindo. Depois veio saber, o Paulo Mendes saindo nessa hora. E eu lá no carro desmaiado. Na hora... Paulo Mendes já fez contato com a Santa Casa. Olha, o repórter desmaiou. Eu sei que cheguei lá, já tem uma equipe para me atender na Santa Casa, cara. E eu acordei no leito da Santa Casa, um médico olhando para mim. Tá tudo bem com você? Uma cólica de rim, cara, que eu nunca tive igual, bicho. Mas foi violento. O que foi mais engraçado foi isso, né? Que bem na hora que eu narrei que o cara levou a facada, eu apaguei, né? E aí que veio essa história que o Benito Palhato achou que... por eu ser muito magrinho, eu levantava cedo, não tomava café. Né? Vamos pôr café agora para ele, para todo mundo também. E aí ficou o famoso café, que até hoje tem, que a Real patrocina, né? E tinha frio, suco de laranja, pão, tinha de tudo lá, né? Então, o café do Jornal da Rádio Ipanema começou por conta desse desmaio aí. Né? É uma homenagem, então, ao Reinaldo Galhardo, eterno Reinaldo Galhardo. Agora, Reinaldo, você é um daqueles repórteres que, quando começa a fazer alguma coisa, enquanto você não consegue o que você quer, você fica insistindo. Uhum. Há uma história contada no meio que você acabou com uma entrevista coletiva com o ex-presidente Collor aqui em Aramar. Você foi o responsável por acabar com a entrevista de todo mundo. Pois é. Procede também? Sim, porque essa seria a minha primeira grande entrevista. Eu estava começando na Rádio e TV Metropolitana. Lá a redação era composta pela Maria Rosário Pesavento, que era chefe de redação, o Antônio Atier, jornalista, e eu, segundo repórter. E tinha o Manlio Mora também, tudo. E aí essa seria a minha primeira entrevista com o presidente da República. E aí eles falaram, Reinaldo, então você vai com um gravador para a rádio. E o outro você vai com um cinegrafista e você vai segurar o microfone para reportagem para a TV. Que era a primeira TV aberta de Sorocaba na época, tudo tal. Beleza. Só que eu cheguei lá, nós chegamos 8 horas da manhã. Imagine você ficar das 8 horas da manhã e ele só foi atender a imprensa às 4h30 da tarde. Todo mundo num chiqueirinho embaixo do sol. Só que o jornalista está acostumado a isso. A gente fica mesmo. Se precisar ficar 5, 6, 10 horas no sol, tomando chuva, frio, passando fome, a gente vai ficar.
Não pode sair dali. E aí veio o Cláudio Humberto Silva, na época, que era o chefe de comunicação da SECOM, do Palácio do Planalto. O presidente vai atender vocês. Nessa mesma hora, sem brincadeira, haviam mais de 40 jornalistas do Brasil e do mundo, porque o Collor era o Collor, né? Eu não esqueço até hoje, tinha um repórter da TV japonesa, NKK, e um da CNN. Na época era aquele telefone via satélite. E o repórter japonês, falando japonês, com o Japão, da Rádio Japão, que ia começar a coletiva. Então, imagine o trabalho, estava todo mundo na expectativa. Emissoras de televisão, de rádio, fotógrafos. Como eu sou muito grande, eu estava logo na frente. Eu ia estar aqui, o Collor um pouquinho depois desse microfone. O pessoal da grande imprensa em São Paulo foi afastando os repórteres mais que eram do interior e eles foram ficando ali, entendeu? Quando eu vi, eu fiquei mais distante. Falei, vou ter que tirar vantagem do meu braço, né? Esticar uma grua, né? Praticamente. Uma grua. E nessa e o Collor, ele estava naquele embate com o Carlos Menem, presidente da Argentina, na importação de carros Lada. E a gente também queria fazer pergunta para ele, que ele disse que ele iria... ele era contra o programa nuclear brasileiro. E até já tinha lançado uma pá de cal na Serra do Cachimbo para encerrar os testes nucleares que aconteceriam lá, esse tipo de coisa, tudo tal. Então, eu tinha essas demandas para perguntar para ele. Inclusive também a guerra de importação de veículos, né, russos para o Brasil. E aí, cara, assim que eu tive a oportunidade, eu fiz essa pergunta na questão econômica. Só que daí, cara, eu estiquei muito o braço, né, porque eu estava... Eu tenho que disputar com um monte de repórter, cinegrafista, tentar um vácuo para o meu braço entrar e chegar até ele. Nesse eu estiquei muito o braço e me desequilibrei. Por quê, né, cara? Foi com o gravador, que era aquele gravador bem duro, assim, né? Não era tijolão, ainda bem, senão eu tinha quebrado o nariz dele. E daí eu me desequilibrei. No que eu desequilibrei foi com tudo, cara, o nariz dele, mas fez barulho mesmo. Pof! Ele, ai! Eu não vou falar mais! Virou as costas e foi embora, cara. Sabe que você vê repórter, cara? Não esqueço até hoje, os caras... Todo mundo virar a cara, assim, olhar para você com um cara de espanto, assim. O que você fez, cara? Não esqueço até hoje, um jornalista da Folha de São Paulo. Cara, você acabou com a coletiva, cara. O cara foi embora. E ele foi embora. E com a mão no nariz, cara. Falei, caramba. Só que como eu conhecia a Aramar, que eu já fazia muita matéria lá, eu vi por onde ele entrou, eu sabia onde ele ia sair. Eu fiquei esperando ele lá, só eu consegui fazer entrevista, dei um furo. E na época eu dividi com o Carlos Araújo a matéria do Cruzeiro do Sul. E aí nós demos a notícia e ainda acabamos furando a grande imprensa, cara. Boas histórias de Reinaldo Galhardo. Reinaldo, você sempre gostou também de ter coisas exclusivas, de pesquisar, de correr atrás. Como é que Reinaldo Galhardo conseguiu ser o primeiro detento da cadeia pública aqui, do presídio aqui de Sorocaba? Pois é, nesse dia eu era repórter do Diário de Sorocaba e o repórter fotográfico Jorge, não estava bem, de saúde, faltou. E aí, ia inaugurar na semana seguinte o presídio da Castelinho. Ele falou, Reinaldo, precisamos fazer uma boa matéria, mostrar como que é a estrutura. Você pode aproveitar e tirar foto para a gente, né? Leva essa máquina. Legal. Daí o Carlos Oliveira, que era um repórter fotográfico, que depois iria trabalhar no Cruzeiro do Sul, me ensinou como usava a máquina. E eu fui. Aí eu pedi para o motorista parar o carro ali na Castelinho. Falei, eu vou entrar aqui pelo fundo, né? Pelo meio do mato. Pelo meio do mato, né? Eu quero fotografar, já pensei no formato da foto, já estava com aquela visão de jornalística mesmo, né? E eu, muito inocente, cara, eu vi assim, como eles ainda não tinham terminado a parte que ia fechar de alambrado ali, eu puxei alambrado, fui passando o corpo por 3 linhas alambradas e eu vi um montinho ali, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa meio não muito certa, mas eu falei, vamos me esconder atrás daquele montinho porque eu quero fazer a foto das guaritas, tudo e tal. Precisava ser um montinho grande, por sinal, né? Pois é. Aí eu fiquei atrás do monte, coloquei a teleobjetiva que o Maurício de Luca me mandou usar
E comecei a fotografar. E a teleobjetivo, ela tinha um alcance de coisa de 1.000 metros. Né? Só que a hora que eu vejo pelo viewfinder da máquina, eu vi 3 caras correndo armados e assim, ó, procurando alguma coisa. E eu já fotografando. Nossa, o que é que eles estão procurando? Eu não sabia que era eu, né? Eu, pá, fotografando os caras. Cada um com uma arma na mão, cara. Quando eu vi a imagem de longe... Foi assim, crescendo. Não, meu olho cresceu desse tamanho, porque imagina eu fotografando assim e eu vi os caras indo para lá, né? De repente eles viram que eu estava atrás do montinho. Eu vi um deles apontar assim. Aí meu olho arregalou, cara. Pô, é comigo o negócio. E os caras vindo, eu falei, eu vou fotografar. Os caras correndo, gritando, com o revólver na mão, e eu pá. Falei, cara, quando os caras chegaram, não quiseram nem conversar, bicho. Só foi porrada. Apanhei pra caramba, cara. Tomaram a máquina. E eu sou repórter, não sei o que lá, sou jornalista e tal. Cadê? Tira o filme. Os caras arrancaram o filme. Tudo tal. O cara colocou, né? Fui preso mesmo assim, né? Só não tinha algema. Colocaram minha mão para trás e 2, como era grandão, né? 2 caras me levando. Tudo com a arma na mão, cara. E eu na frente, cara. Fiquei preso 2 horas, cara. Numa das celas que ia ser fundo, né? Ela ainda não estava terminada, estava com porta de madeira. E os caras ligando para São Paulo, para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O que fazer com esse cidadão aqui, né? Eu achei que eles tinham acreditado que eu era jornalista. Só que eu estava sem a credencial, eu esqueci, cara. Aí eu sei que daí eu me preocupei quando eu vi, né, eles ligando e falando assim, então, doutor, possível plano de fuga já, planejamento de plano de fuga. Eu falei, nossa, que é isso? Os caras estão achando que eu tô... Um terrorista já, né? E agora, cara? Eu só sei que... E eu fiquei 2 horas num silêncio, cara. Ninguém aparecia mais lá. Eu falei, o que vai acontecer comigo, cara? Aí veio um cara, né? Eu lá, falando com o cara com a porta fechada. Você tem alguém para ligar? Eu falei, por favor, ligue para Walter de Luca. Ele é o meu chefe do Jornal Diário de Sorocaba. Ele pode comprovar que eu sou jornalista e tal. Tá bom. Ligaram. Esperei mais uma meia hora, o cara abriu a porta. Pode sair, tá tudo certo. Deu uma dura. Né? Como que você faz isso, cara? Você podia ter morrido aqui, cara. Pra gente, isso aqui é área de segurança máxima. Pra gente... Quem está fotografando um presídio que está para ser inaugurado é plano de fuga. Você teve muita sorte, rapaz. Vê se não faz mais isso. Cheguei na redação, o Walter preocupadíssimo. Reinaldo, mas conta como que foi, cara. Com a visão jornalística. Aconteceu isso, tal. Aí eu fiz uma matéria, contei o que aconteceu comigo, que a gente foi detido, tal. Então, né, e um belo dia, eu voltando embora para casa, o ônibus também assaltado. Fiquei refém eram 3 menores. Me colocaram deitado no chão. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Estava voltando embora do diário. E aí, como era muito grande, eu era o último passageiro, eu estava dormindo, né? Encolhido, assim, era inverno. Levanta. Eu levantei, né? O molequinho chamou outro. Vem aqui me ajudar. Ficaram os 2 apontando a arma para mim. Deita no chão. E aí eles saíram com o ônibus tentar ainda dirigir o ônibus. E eu, o motorista, o cobrador no chão, cara. O ônibus, ele não conseguiu subir a rampa, largaram o ônibus ia cair no córrego, cara. Lá no Jardim Santo André, bicho. E aí, a gente segurando assim, segura! E esperando o ônibus tombar, capotar. Graças a Deus, o ônibus parou na guia, cara. Vamos falar em assalto, né? Falar em sequestro, em situações inusitadas e também... Virou reportagem esse caso do assalto. Daí de novo volta, faz uma reportagem. Aí fizemos a reconstituição. E família De Luca também, Diário de Sorocaba. Reinaldo Galhardo também insistiu de uma forma muito veemente para ir para o Rio de Janeiro fazer uma matéria. E não queriam deixá-lo ir, né? Porque já conhece o histórico do Reinaldo Galhardo. Poderia acontecer alguma coisa de ruim com o Reinaldo Galhardo. Reinaldo, como é que você foi para o Rio de Janeiro com uma missão de sair do aeroporto, pegar um táxi para o hotel, ir para a entrevista e voltar, e resolve no meio do caminho que você vai conhecer o Rio de Janeiro de ônibus, e o ônibus
é assaltado. Por favor, conta essa história. Pois é, cara, essa foi gente. demais, porque assim, eu já cobria o Centro Experimental de Aramar desde o Diário de Sorocaba, a Rádio Clube, a Rádio Ipanema, entende? Já se faziam 10 anos. E na época havia forte oposição contra o programa nuclear aqui, né? E aí iria ser realizado durante uma semana no Hotel Glória um seminário internacional de energia nuclear para desmistificar o projeto nuclear brasileiro. E aí eu cheguei para o Kiko Palhato, para o Urbano, para o Wilton. Cara, eu quero ir lá para o Rio. A gente tem que cobrir essa matéria. Calma. Tal. Aí o Kiko, boa ideia, tal. Mas, Reinaldo, será que vai dar certo você ir lá, cara? De avião não ia dar certo, porque você ia cair o avião, né? Pois é. Daí aí eles colocaram falaram, você no ônibus. Eu falei assim, não, eu só quero ir lá, eu quero aproveitar, ir na favela da Rocinha, fazer umas matérias lá. Pelo amor de Deus, você tá louco? Porque tava um caos naquela época. Era o governo Brizola. E então, porque eu sempre gostei das temáticas nacionais, entende? E eu entendi que eu indo para o Rio de Janeiro, eu poderia trazer para Sorocaba reportagens desse cunho, né? É normal essa visão jornalística. Não, se você for para a favela assim, a gente nem vai mandar. Agora, se você for para cobrir lá, mas o Kiko falou em Urbano, não vai ficar em hotel. Porque em hotel a gente não vai ter controle sobre ele. Vai ficar na casa dos parentes do Sérgio Vinícius, que morava no Rio de Janeiro, que era colunista da Rádio Ipanema. Ele fazia a coluna social na Rádio Ipanema e no Diário de Sorocaba. Uma preocupação com a sua segurança. Aí foi ligar para a família. A gente vai mandar um repórter, mas vocês vão ter que ficar colado nele. Então, por favor, porque ele quer ir lá na Rocinha. Não, tudo bem. Não Kiko, deixem. Reinaldo e Urbano, me chamaram para uma reunião. A gente vai liberar você, cara. Mas, por favor, você vai descer na rodoviária, vai pegar um táxi, já vai direto para casa, lá o apartamento da família, que é em Copacabana. Eu, tá bom, beleza. Aí, só que foi tudo muito rápido. Eu emprestei a mala do Biratã Vieira. Uma mala que ele não tinha mala. E falou, ele ganhou da namorada. Reinaldo, cara, eu vou emprestar minha mala. Louis Vuitton. Ela me deu de presente, trouxe de Nova York essa semana, cara. Ela nem sabe que estou te emprestando, porque se ela souber, ela termina comigo. Beleza. Aí o Maurício de Luca ficou sabendo que eu ia. Cara, você não quer aproveitar e fazer uma matéria pra gente? Né? Legal. Então, vou te dar minha máquina, cara. Eu vou usar outra. O Maurício de Luca tinha um estúdio fenomenal na época, né? Essa máquina aqui custa $9 mil, cara. Cuida bem dela. Olha que eu leio que ela... Máquina linda, né, cara? Beleza. E aí, para ficar uma semana lá, na época era em reais, que o real estava nascendo, né? Eles me deram coisa de R$1.500 em dinheiro. Beleza, né? Chego eu, né? E, de fato, vai de avião ou de ônibus? Aí eles acharam melhor ir de ônibus, que era mais seguro. Menos perigoso. Sei lá, podia acontecer alguma coisa. Aí... Peguei o ônibus na rodoviária, desci e embarquei. Só que eu cheguei muito mais cedo do que o previsto. E eu não queria acordar a família 5h30 da manhã. Eu pensei nisso. Cheguei na rodoviária, vou aproveitar. Eu cheguei, estava cheio de soldado do Exército, porque iria acontecer a Eco 92 ali 15 dias. E o Brizola colocou o Exército lá para dar mais segurança, para a comunidade internacional ver que o Rio de Janeiro estava mais seguro. Uhum. Olha que eu cheguei... Bom, aqui então, se eu fizer, dá para fazer matéria para a rádio e para o Jornal Diário de Sorocaba sobre a presença do Exército aqui já na rodoviária. E comecei a entrevistar soldado, passageiros que desciam de outros ônibus, a cidade, cariocas e tal. E nisso eu não percebi que já tinha bandido me filmando ali. Quem que é aquele cara que abre uma mala e tira uma câmera daquele tamanho e começa a tirar foto? Caipira lá de Sorocaba, sei lá de onde... Tira uma câmera gigantesca no meio da situação. Aí, depois que eu fiz a entrevista, eu vi o táxi, né? Aí eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou pegar um ônibus porque eu quero sentir a cidade, para eu fazer um texto legal, de abertura tanto para a rádio como para o jornal diário. Quero sentir o Rio de Janeiro. Além do que era a primeira vez, eu estava maravilhado de estar lá no Rio. E fui para o ponto de ônibus. Entrei. Já descumpriu o que tinha sido combinado. Já descumpri. Sentei no ônibus, guardei, era um gravadorzinho pequeno no bolso, e beleza, né? Quando o ônibus entra na Avenida Brasil, que é a sede do Exército, tudo ali, né? Eu vendo tudo. Olha que eu olho assim para frente, cara. Fiz assim, o que está acontecendo ali? Eu vi um bandido
dominando o motorista com um Um revólver, né? cano longo, cano longo prata, né? Calibre 38, é um assalto. A mulherada no ônibus começou a gritar, cara. Ah, pelo amor de Deus, eu já... Nossa, eu vou tentar gravar esse tumulto, porque você sabe como que era lá. Você operava, você coordenava a mesa para liberar as matérias do Jornal da Rádio Ipanema. Né? Os apresentadores davam a notícia. Então, repórter da Rádio Ipanema flagra assalto no Rio de Janeiro. Solta o áudio. O que entraria? O pânico dos passageiros. Então, fui com essa intenção. Eu fiz esse movimento aqui. Ó. Só que eu não vi que tinha uma comparsa atrás. Então, ela podia achar que eu era um policial, vai sacar uma arma, vai reagir contra o meu parceiro. No que eu tirei o gravador assim e fui dar o rec, cara, eu senti um negócio gelado no meu pescoço, assim, cara. Quando eu olhei, era a comparsa, era uma mulher, um cano 38, cano curto, engatilhado no meu pescoço. Se você fizer um movimento, eu mato você aqui agora. E eu ponto para dar o rec, assim, ó, eu olhando. Passa tudo, passa tudo. Eu não entendo. Passa tudo, passa tudo. Eu entendi que era mala. Ferrou, né? A câmera do Maurício, a mala do Bira, o dinheiro da rádio. Fiquei com a roupa do corpo, cara. Levaram tudo. E saíram correndo. E eu fiquei com o gravador na mão. Aí eu lembro que eu peguei ainda, abri a janela. Mas deixa eu com o meu documento, pelo menos. Vai te catar, vagabundo! O cara me chamou assim. Você ainda queria seu documento. Cara, e daí para ir? E eu tinha que entrar ao vivo, porque o Jornal da Rádio Ipanema era patrocinado, e eu tinha que entrar ao vivo 8 horas da manhã do Hotel Glória para falar da abertura do Congresso do Seminário Internacional de Energia Nuclear. Só que antes eu tinha que ir no DP. Eu voltei na rodoviária, falei pro policial, acabaram de me assaltar. O cara deu risada, mas também, você viu o que você fez aqui, cara? E agora? Vai lá no DP registrar a ocorrência. Sem brincadeira, Luizinho. Eu saí correndo, como daqui da Uniso, até o shopping Granja Olga, aqui lá na frente, para chegar no distrito policial. Cheguei e achei estranho. O distrito policial não parecia distrito. Era um casebre caindo aos pedaços, um monte de viatura enferrujada, branca e azul. E naquela época, eu já acompanhava todo o noticiário nacional, a grande reclamação é que o Brizola não investia na segurança pública do Rio. Eu entro no distrito policial, eu quero fazer um BO que eu acabei de ser assaltado, levaram a minha máquina, o investigador. Cidadão, me desculpa, a gente não registra BO nessas condições, esse tipo de crime, não dá, cara. A gente vai estar em cima de outros crimes aqui, muito maiores. Aliás, olha aqui, se fosse ir atrás do cara, nem viatura a gente tem, cara. Aliás, sabia que a bala a gente compra do nosso bolso? E ele não sabia que eu era repórter, eu só tinha falado que tinha levado tudo meu. Aqui dá uma matéria, né? Estava com o gravador na mão. Você me dá uma entrevista, saí pelo menos com uma reportagem. E aí ele deu uma entrevista falando das péssimas condições da segurança pública do Rio. E Reinaldo Galhardo depois entrou na rádio, que não era para falar do assalto, né, para não preocupar a mãe dele, e a primeira coisa que ele fez foi falar do assalto, e quase a mãe dele teve... Sim, mas porque o Herculin aprontou comigo. Eu comentei com o Urbano Martins falou assim, Reinaldo, não fale do seu assalto, porque a gente sabe, sua mãe de idade, já está lá, vai ficar preocupado, não fale nada, tal. Já avisei o Herculin, tal, que aconteceu, e os caras coaiando o bico da risada lá. E o Herculin, sacana, deixa a hora que entrar ao vivo. O Herculin que fez eu falar. Reinaldo, mas antes da notícia, é verdade, cara, que você foi assaltado? E agora que eu falo? Não, mãe, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Daí o pessoal e os ouvintes colhendo o pico da risada, né, cara? Reinaldo, as partes mais sérias da coisa, a gente falou aqui, né? Reportagem, assalto, tudo mais. Agora, como é que enviam Reinaldo Galhardo para as férias de trabalho, para a praia? A primeira coisa que Reinaldo Galhardo chega na praia para fazer uma reportagem de um projeto verão é comprar uma prancha. Você tinha vontade de ser surfista? Pois é, cara, eu sempre fui assim, né? A gente tem o Projeto Verão da Rádio Ipanema, você, o Fernando Carriel, né? Vocês faziam a parte artística, o Romário, e eu para fazer as reportagens. E aí eu lembro que a gente chegou na praia, eu tinha que falar com o prefeito, que a equipe já estava lá, para acertar os detalhes de como ia ser a noite e tal. Eu lembro até hoje, você, o Fernando Carriel, foram tudo para a praia.
vai lá, depois fala com o prefeito, depois a gente se fala. E eu fui conversar com o prefeito. E aí, no caminho, eu vi a loja de prancha. Falei, pô, que legal, cara, eu vou comprar uma prancha. Eu quero surfar também, aprender a surfar. Só que eu entendi assim, pô, imagine nego do interior que não manja nada de litoral, cara. Vai pra praia, tem um jeito certo, a prancha certa. Eu achei que tinha que comprar a prancha maior que existia por causa do meu tamanho. Você já comprou logo uma verde limão? Eu já comprei uma de 2 metros, lembra? Isso, verde limão. Lembra? Eu cheguei lá no hotel com a prancha, eu falei, o que é isso? E qual foi a recepção que o mar te deu com essa prancha? Oi? A recepção do mar. Qual foi quando você Então, daí no dia seguinte, depois que a gente foi relaxar, lembra? Falei, você e o macarrão, vamos lá, pega lá uma onda. Eu achava que você tinha que... Você tem que entrar, pô, com a prancha, você põe ela na horizontal, bate o peito nela, vai bater na mão e o pé. Não, eu entro com a prancha assim, cara, na minha frente. Lembra que veio uma onda gigante, cara? E deu um caldo em mim, cara, mas eu capotei, né, cara? E a prancha foi longe, né, cara? Ai, Jesus amado. Esta viagem também, além da prancha na cara de Reinaldo Galhardo... Aí teve a rebelião naquele mesmo dia, o maior surfista do Brasil... um dos nossos colaboradores, Carlinhos Caju, infelizmente passou numa depressão lá e o cárter do carro da rádio estourou, teve que parar o carro. E nesse dia, estoura uma rebelião no presídio. E eis que então Reinaldo Galhardo surtou com todos da equipe porque ele queria ir ao presídio com o caminhão de som da rádio para fazer reportagem. É isso, Reinaldo? Pois é, porque como quebrou, o Caju foi dar uma volta lá e Mongaguá tinha muito aquelas lombadas inversas, né? Que parecia um túnel, né? Ele passou, quebrou o kart. E o carro, aquela viatura, era para eu fazer reportagem enquanto a equipe estivesse na praia e tal. E aí teve a rebelião, a notícia da rebelião. Eu falei, cara, eu tenho que ir lá, meu. Mas não tem viatura, Reinaldo. Vamos com o trio elétrico, cara. E o Romário topou, já foi ligando o caminhão. Um cavalo de Troia. E eu já fui entrando. O Caju foi me buscar, aquele que era o responsável, né, pela viatura. Não, de jeito nenhum, cara. Vai lá, chegar de trio elétrico. Caramba. Então foram na delegacia. Fui lá. Bem naquela hora, eu me apresentei como jornalista de Sorocaba, tal, tô sabendo a rebelião. Tô indo para lá, cara, vamos comigo então. Entrei na viatura. Aí ele falou assim, só que é o seguinte, hein, você vai entrar comigo, mas você é como se fosse policial, porque se souberem que você é repórter, vai sobrar até para mim, cara. Faz cara de bravo aí. E eu, a hora que eu combinou com o Reinaldo. Aquela notícia, a Agência Estado já tinha distribuído para o Brasil inteiro. Todo mundo já estava divulgando, imprensa, rádio. E quando eu vi, eu estava no local da rebelião, entrando dentro de uma viatura da Polícia Civil com o delegado. E a imprensa ficando para trás do portão. E eu vi, nossa, eu vou ter um furo aqui, né? Na época era o tijolão, aquele tijolão, primeiros celulares da Motorola. Aí desci do carro, né? E eu estufei o peito, assim, né? Fui andando do delegado, assim, igual o policial, né? Como é que faz, cara? Como faz cara de policial? Fecha a cara, né? E andando, tal. Quando eu vi, cara, eu estava com o delegado junto com a equipe tática da Secretaria de Administração Penitenciária, os caras em cima de um carcereiro que tinha acabado de ser refém, ser solto pelos detentos. E o cara estava em pânico, cara, tremia assim, cara. E os caras tudo encapuzado, aquele pessoal que entra para resolver. Eu fui num canto, peguei o celular, o Walter Calles, que estava no estúdio. Walter do céu, cara, eu estou aqui no presídio que está a rebelião, você está acompanhando? Sim, eu estou, a gente já deu a notícia aqui, está aí dentro, eu tô, me chama agora, cara. Vamos agora interromper a programação com o repórter Reinaldo Galhardo, direto do presídio, onde está acontecendo uma rebelião, onde eles destruíram, e eu passei pelo carro da rebelião, eu vi, estava um caos, colchão pegando fogo, gente brigando lá no fundo, sabe? A equipe tática mirando. E você com cara de mal. E eu cara de mal. Cara, eu entrei, estamos aqui nesse momento, um refém acabou de ser solto. Quando eu olho, todos os policiais olham para mim, da onde apareceu esse cara? E o delegado que permitiu, virou a cara e fez assim, ó. Não é comigo, né, cara? Os caras, e eu já fui com o refém, já. O que aconteceu, o que você tem a dizer? O cara não estava entendendo nada do que estava acontecendo, cara. Mas dei a notícia, né?
Reinaldo Galhardo, você é uma grande figura do rádio sorocabano, um excelente repórter, mas essas histórias são excepcionais. Não há quem não ria de Reinaldo Galhardo e as suas histórias. Tenso, viu? Reinaldo, você também, como presidente, você também tem alguns problemas. Com o Fernando Henrique também você quis dar um furo de reportagem, quase tomou também umas cacetadas, né? Então, assim, né, o trabalho da atividade jornalística, você está sujeito a todo tipo de situação, isso a gente aprendeu aqui na faculdade, onde eu me formei na Uniso, e a gente tem que estar preparado, mas às vezes você é surpreendido. E no caso do Fernando Henrique Cardoso, ele veio comemorar os 5 anos do Plano Real. E nos 2 mandatos dele, ele vinha todo ano. Então, eu era correspondente da Jovem Pan São Paulo, através da Rádio Ipanema, para fazer as reportagens. E naquele dia eu cheguei cedinho com a viatura da rádio, e o esquema de segurança já estava sendo montado, mas na frente do sítio do presidente. No fundo, ainda não. Falei, eu vou entrar por aqui, né? Quero ver se eu faço uma matéria para mostrar como que acha o sítio dele. E aí eu vi o Caseiro. Pensei, nossa, eu vou entrevistar o Caseiro, porque nunca ninguém entrevistou o Caseiro. Ele já vem há anos aqui, o presidente Fernando Henrique, eu nunca vi na imprensa nacional nenhuma entrevista com o Caseiro. E eu me aproximei do Caseiro. Comecei a conversar com ele, e ele começou a falar. Eu falei, como que é ser funcionário caseiro de um presidente da República? Eu falei, é muito bom, eu gosto, estou aqui há muito tempo, mas eu estava querendo um aumento. E todo mundo, a fama do Fernando Henrique Cardoso é que ele era mão de vaca. E ele veio para comemorar o aniversário e os 5 anos do Plano Real. Então, qual era o gancho da matéria? Eu tenho um caseiro que está reclamando de aumento de salário. Comecei a entrevistar ele. Na hora, eu liguei o gravador. E quanto você acha que você deve ganhar? Eu não sei. Calcule mais ou menos. Acho que pelo menos R$500. Pronto. Nossa, eu tinha a matéria. Bem nessa hora chegam os seguranças. Você não pode ficar aí e tal. Aí eu peguei e troquei. Eu sempre andava com uma fita sobressalente para, se caso eu tomasse o gravador, na hora eu troquei, levaria a fita que não tinha nenhuma gravação, mas a gravação já estava no bolso. Eu fiz isso. Não, eu nem gravei ainda. Pode sair, não pode ficar aqui e tal. Já tinha a matéria. Transmiti para a rádio, já na época. A gente cortou a programação da Rádio Ipanema, transmiti a matéria. E liguei para a Jovem Pan em São Paulo. Quando eu falei que tinha matéria, eles pararam a programação, você vai entrar agora. Atenção, uma reportagem exclusiva, direto de Ibiúna, com o repórter Reinaldo Galhardo, que acabou de descobrir o caseiro do presidente. Como todos sabem, lá da Jovem Pan, todo mundo sabe que a fama do presidente é ser mão de vaca. E parece ter uma história interessante aí, que o caseiro está pedindo aumento de salário, é isso mesmo? É isso mesmo, tal. E radiou para o Brasil inteiro. O Carlos Laino estava na Bahia, de férias, que era agente comercial da rádio. Resumo da história. À noite, o presidente vai dar o discurso na praça, no centro de Ibiúna, porque o real está completando 5 anos. O brasileiro está comendo mais frango, que essa era a referência econômica. Aí, quando ele veio para a coletiva, o José Serra, que era o ministro da Saúde dele na época, do lado, a imprensa inteira, ele respondeu sobre o aniversário dele, e eu emendei a pergunta: presidente, o senhor disse que o brasileiro está comendo mais frango porque a inflação está controlada após 5 anos do Plano Real. Mas hoje pela manhã, eu entrevistei seu caseiro, ele arregalou o olho assim, né? E ele está reclamando de aumento de salário. Ô, José Serra, dá um sorriso sem graça, hein? E agora? Como que ele sai dessa? Então você arrumou um caos do presidente com o caseiro dele, é isso? E aí ele olhou assim: o senhor vai dar aumento de salário para ele? Veja bem, ele está comigo há mais de 10 anos. O que ele precisar, ele vai ter. Eu interrompi, mas sim, presidente, mas ele quer aumento de salário. O senhor vai dar ou não? Ele quer ganhar R$500 a mais. Veja bem, o que ele precisar, ele vai ter. Aí os seguranças já ficaram tudo assim, né? Que é normal, às vezes, se eles acham que um repórter pode fazer perguntas que podem causar algum constrangimento, eles podem até tirar você dali. Aí, o que ele precisar, ele vai ter. A casa dele antes era de barro, agora é de alvenaria e tal. Aí cancelou já, a coletiva já parou ali. E ele foi embora. Mais uma coletiva que você estragou. O que aconteceu? A agência Estado, o repórter do Estado de São Paulo estava lá. Pô, cara, que matéria legal. Já vou mandar para São Paulo. Foi para a agência Estado, distribuiu para o Brasil inteiro.
Já tinha da Jovem Pan. Resumo da história. Começou a chegar para a redação do interior de todo o Brasil, repórter constrange o presidente Fernando Henrique Cardoso no aniversário de 5 anos do Plano Real. E a matéria era válida. Resumo da história, no dia seguinte, ele cancelou a coletiva que ele daria sempre no domingo depois, e ele sempre levava um bolo para a imprensa. Repartia o bolo com ele. Ele cancelou, não teve nesse dia. Além de cancelar, ainda cortaram o bolo, né? Cortaram o bolo. Ô, Reinaldo, você também gosta de reportagens assim bastante exclusivas, e você tem uma reportagem exclusiva da morte do Ayrton Senna, que ficou muito famosa também no Brasil, fora dele, né? Sim. Conta pra gente aqui, para os telespectadores da TV Uniso, Rádio Uniso e também os parceiros desse projeto de 100 anos de rádio no Brasil. Nesse dia, Orlando, o Urbano Martins quase teve um infarto, né, cara? Porque foi eu com né? Eu e o Carlos Laíno e o Fernando Carriel. A gente foi cobrir lá o enterro do Ayrton Senna, que o corpo foi velado na Assembleia Legislativa, depois foi para o cemitério do Morumbi. E aí, cara, aquela movimentação toda, e eu vendo lá o Carlos Nascimento, que era apresentador do jornal Hoje, falando com o Globocop com o celular dele, cara. E aí, o combinado que assim que eu chegasse na Assembleia Legislativa, já era para entrar ao vivo, né? E aí, acabou a bateria do Carlos Nascimento. O Carlos Nascimento, você empresta seu celular para mim, eu preciso falar com o Globocop. Eu lá, pô, que legal, o Carlos Nascimento querendo emprestar meu celular. Né? Dei pro cara, o cara ficou meia hora com o celular, né? E o Urbano ligando para mim só ocupado. E a conta? E a conta. E depois que ele conseguiu, caramba, Reinaldo, já era para você ter entrado. Não, eu que emprestei meu celular pro Carlos Nascimento. Enfim, daí a gente foi para o cemitério e a concorrência era grande. E aí a mãe do Ayrton Senna desceu do ônibus, junto com a Adriane Galisteu. E aí, cara, tem um cordão de isolamento de seguranças, né? E a imprensa toda bloqueada ali. Falei, cara, eu vou tentar entrevistar a mãe dele, né? Eu fui correndo, assim, um dos seguranças, ele era um pouco mais baixo do que eu, e eu vi que estava meio frouxo, assim, segurando a mão do outro. Falei, é ali que eu vou, cara. Eu joguei o meu corpo, assim, projetei e rompi a mão barreira do outro, deles. a barreira deles, e fui correndo. Quando eu vi, já estava na cara eu consigo correr rápido, né? Ganhei alguns metros rápido. O que a senhora tem a dizer em homenagem, como a senhora se sente com o brasileiro se despedindo do seu filho? Ela segura a minha mão e começa a falar chorosa, com o olho lacrimejando, agradecendo o brasileiro. E minha mão balançando, e o adesivo do IPA 91,1 lá, né? E a imprensa inteira daí veio. Aí, depois que eu rompi o queima, veio todo mundo, abriu a porteira. Aí, cara, dei essa notícia. Quando eu vejo à noite, o Cid Moreira abre o Jornal Nacional com essa entrevista. Mãe da Ayrton Senna se despede emocionado e agradece o brasileiro. E ele solta um trechinho lá, o IPA 91,1, e ela dando entrevista, eu queria agradecer e tal. E ele encerra o Jornal Nacional com isso, né? E eu fui o único jornalista do Brasil que consegui fazer essa entrevista. Uma das grandes reportagens da sua vida. Foi legal, que daí depois o Benito Pagliato me deu aumento de salário. Foi legal que foram essa matéria e outras que me levariam depois para ser contratado aqui pela TV Aliança Paulista, filiada da Globo, porque eles acompanhavam e, pô, você trabalha legal, aí até que me convidaram para trabalhar. Por falar em TV Tem, você tem uma boa história do TV Tem, que você foi um incendiário da TV Tem, causou um alvoroço no shopping, na época era a TV Aliança, que era no shopping Esplanada na época, e você arrumou um furdúncio lá, inclusive com a segurança, com bombeiros do shopping, é isso, Reinaldo? Pois é, rapaz, a gente estava num plantão de domingo, eu, Ivana Bach, Ana Paula Freire, Cristóvão Repiso e Cosmo Avelino. Então chegava domingo à tarde, e quem chefiava a equipe nessa época a gente era o José Luizana. E aí a Ivana falou, Reinaldo, vai lá no shopping, na Americanas, compra uma pipoca para a gente pôr no micro-ondas. Beleza, né? Peguei, comprei a pipoca, coloquei no micro-ondas e tal, só que coloquei tempo demais, né, cara? E saí, né? Fui lá na redação continuar trabalhando e tal, e voltaria dali um tempo, cara. Quando a gente vê assim, cara, da redação, a gente olhava, tinha um corredor, começou a esfumaciar, cara. Meu Deus, de cheiro de pipoca, né? Eu fui lá na cozinha, quando eu vi abrir assim, cara, sabe quando você abre, assim, igual o prédio que tá pegando fogo, cara? Que sai aquela fumaça toda, cara.
Meu Deus, não dá para ver nada, nada, cara. E a fumaça entrou pelo ar-condicionado, pelo tubo de calefação, foi espalhando pelo shopping inteiro, o shopping Esplanada, à época. Os bombeiros civis já sendo acionados, cara, os caras já estavam subindo lá na TV para ver o que era incêndio, cara. Resumo, a redação, a emissora inteira ficou, acho que uns 3 dias com cheiro de pipoca, cara. De manteiga ainda. Era manteigado. Não muito contente com esse incêndio, Reinaldo Galhardo também se aventurou pelos ares, né? Foi convidado a fazer uma reportagem em um avião acrobático. Também foi uma boa história de Reinaldo Galhardo. Essa foi muito legal, porque até o Nilson César achou tão sensacional a matéria que ele repetiu no dia seguinte, porque os ouvintes que queriam continuar ouvindo. Por quê? Nesse dia era uma festa aviatória e eu cheguei lá para fazer matéria para a rádio e olhei lá um avião acrobático que ia começar a apresentação dali em instantes. E eu fui entrevistar o piloto. E aí ele falou assim, você quer subir junto comigo? Ah, vamos então, né? Aí ele explicou, aí ele colocou um paraquedas em mim, ensinou, e depois que eu fui entender a gravidade do negócio. Mas por que paraquedas? Não, você já vai entender. Colocou paraquedas em mim e explicou, ó, se acontecer, ele era um alemão naturalizado brasileiro, se acontecer alguma coisa aqui, você faz esse movimento e puxa essa cordinha. Beleza, tá bom, né? Colocou a paraquedas em mim, fui na frente, aquele avião de asa dupla, ele atrás. Ele falou, não encosta em nada. Só que eu sou muito grande, o avião era apertadíssimo, cara. Eu tive que ficar com a perna assim para não encostar em nenhum botão, cara. Porque vai que dá algum problema. E eu lá assim, ó, com as pernas assim, né? Encolhido. Aí, cara, a hora que ele está decolando, que legal, vou começar a matéria aqui já. Estamos decolando agora, vamos pela primeira vez, o jornalista da Rádio Ipanema vai testemunhar um voo acrobático na festa aviatória de Sorocaba. Só que como eu comecei a narrar isso, aí eu li do lado, narrando, curtindo o decolar, mas eu leio assim, ó, um adesivo do Ministério da Aeronáutica. Esse avião voa por risco e conta própria, por não estar sujeito às normas, porque era um avião experimental, cara. O cara estava experimentando a primeira vez aquele avião acrobático comigo lá dentro. E aí ele começou a evolução, né? Ele começou subindo num ângulo de 90 graus, cara, e desligou a hélice. E eu narrando, aí eu parei, né? Agora não dá mais, cara. A força centrífuga é muito forte, cara. E aí eu tentava falar, não conseguia, porque eu queria falar ao mesmo tempo, gravar tudo aquilo. O avião desliga a hélice e fica assim, ó. E começa, aí ele cai de ponta cabeça, assim, ó. A hora que ele faz esse movimento, estamos descendo! Agora! E ele fazendo as evoluções. Então, cada momento que eu tentava falar, vinha a força centrífuga, cara. E eu não queria perder, porque eu tinha que narrar. Porque eu já tinha visto reportagens na Globo, no Globo Repórter, os jornalistas fazendo assim nos aviões da Força Aérea Brasileira, dos tucanos. Então, vou fazer igual para a rádio. Cara do céu, depois, eu fiquei branco, depois eu olhei, ele falou assim, se você passar mal, faz assim, que daí eu já paro. Quando eu olhei, cara, eu tava branco, cara, minha pressão caiu. Sem brincadeira, eu sou moreno, eu olhei, mas tô branco. O que tá acontecendo aqui, cara? Eu fiz assim. E uma vontade muito grande de vomitar, cara. Segura, não vomita. Não pode, vai queimar todos os equipamentos. Eu segurando até ele taxiar, cara. E eu segurando. Não abro o olho, eu com o olho fechado. Aí ele foi taxiando. Vou abrir, era de acrílico, né? Eu senti que abriu. Não abre o olho ainda, eu vou tirar você daí. Não consegui, cara. Ele falou, por que não pode abrir o olho? Eu vou abrir para o olho para ver o que acontece. Cara do céu, bicho. Sabe aquele filme, lembra daquele filme de terror? Que ela solta uma gosma verde, cara, lembra? Cara, mas é um jato verde, assim. Exorcista. Lambuzou o painel inteiro, cara. Aí Luizinha já começou a parar de piscar. Eu falei pra você não abrir o olho. E aí ele foi me tirando dali ao mesmo tempo para não piorar a situação. Aí, cara, ele falou, eu vou te levar até a ambulância do bombeiro, que eu tava com a pressão baixa. Aí ele me levando e eu já com o olho fechado, e apoiando nele, e segurando o gravador, né? Não podia perder a matéria. Aí eu não esqueço até hoje, aí eu ouvi uma voz de um senhor falando assim, nossa, moço, como você é corajoso. Mas quem é que tá falando isso? Eu abri o olho para ver, né? No que eu abri, lá veio o velho, cara. Lá veio o homem, bicho.
Eu falei, homem. Eu fiquei 1 hora na viatura do Bombeiros, cara, e mede pressão, e dá sal na boca para toma água. Cara, foi... Mas consegui a matéria. E o Nilson César soltou essa matéria. E a matéria deu tanta audiência, cara, que ele repetiu no dia seguinte, cara. Reinaldo Galhardo é uma figura ilustre da cidade de Sorocaba, que onde ele está sempre tem alguma coisa acontecendo e sempre tem alguma coisa que pode dar errado. Por falar em dar errado, você já acabou com 2 coletivas de presidente e você também já foi tirado de entrevistas também pelas seguranças, né? Pela equipe do Fleury, foi uma? Na época o governador era o Luiz Antônio Fleury Filho e ele veio inaugurar um conjunto habitacional em Boituva. E aí, quando a gente se reúne com os repórteres, né, e vem uma autoridade, a gente costuma conversar, trocar ideias. Você viu o que está acontecendo essa semana? E naquela semana, a notícia era o tráfico de drogas na região de Sorocaba, pela Raposo Tavares. Então, eu encontrei, eu com o Carlos Araújo, repórter do Cruzeiro do Sul, e aí, Reinaldo, como que a gente vai abordar o presidente? O que você acha? Esse assunto aqui realmente é o que a gente tem que abordar hoje. Só que a gente conhecia como era o Fleury, que já era ex-secretário de Segurança Pública. A gente tem que fazer a pergunta, mas pode ser que ele não queira responder. Então, se ele escapar da sua pergunta, Reinaldo, do Carlos Araújo, você faz outra, beleza. E a gente começou a coletiva, legal. O Araújo, um dos melhores jornalistas da cidade, pegou firme nele. Aí ele escapou da pergunta do Carlos Araújo, vinha a minha. Ele escapava da minha, o Carlos Araújo lá. Ele escapava do Carlos Araújo, o governador já foi ficando preocupado. Já trocou sinal com segurança. Alguém vai ter que sair daqui. Quem é que os seguranças escolheram para tirar? O maior. Veio um segurança de 2 metros de altura, cara, me levantou pela quilha da calça para cinta, que eu fiquei com os pés balançando assim, cara. E me jogou para fora. Só que o Aldo Valério, que era o repórter fotográfico do Cruzeiro do Sul, flagrou o momento que até tem essa foto no arquivo do Cruzeiro do Sul. Eu na parede prensado e o segurança me puxando. Ele me pega, levanta e joga para fora. E tinha uma senhora de idade na porta olhando lá dentro. Cara, a mulher foi junto comigo rolando o barranco, cara. Aí o que aconteceu? O Cruzeiro do Sul fez matéria, que aquilo era um absurdo, né? Uma agressão contra um jornalista. A Associação Sorocabana de Imprensa fez um manifesto, que era o Paulo Fleury, que por sinal era irmão do governador. Aí o governador entrou na rádio seguinte, no dia seguinte, ao vivo, pedindo desculpa que o Paulo Fleury, que era o presidente da ASE, ligou para o irmão dele, viu? Não pode fazer isso. Eles estavam trabalhando, né? E aí teve toda essa mobilização. E cai dentro daquilo, né, que a gente pode estar sujeito, como aconteceu comigo novamente no ano passado, exercendo simplesmente o nosso trabalho. Né? E foi também por fazer perguntas que não eram agradáveis a Não eram agradáveis para o Bolsonaro quando ele esteve em Sorocaba, mas eu tinha que fazer. Né? Como repórter tem que fazer. Porque como o slogan da campanha dele é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, então eu tinha que fazer uma pergunta pensando nesse reflexo. Então eu perguntei se ele eventualmente não for eleito neste ano presidente da República, se ele não viria essa derrota como uma vontade de Deus. Afinal de contas, se Deus está acima de todos, então o presidente não está acima de Deus. Então essa era... E ele percebeu, a gente trocou olhar nesse sentido, ele olhou para mim, ele percebeu o sentido da pergunta, né? E aí, né, falou, olha aí o terrorista, né? E deu um sorriso amarelo, mas não respondeu, mas ele entendeu a pergunta. Assim como eu perguntei se ele ia continuar deixando o Mourão vice-presidente na geladeira. E agora você viu essa semana que ele disse que ele tem um novo vice, que esse é um vice que não vai trair. Então ele sempre viu o Mourão como um traidor. Quando você faz, que eu cubro jornalismo político há 32 anos, a gente sabe a pergunta que tem que fazer quando você tem a oportunidade de ter uma autoridade desse nível na cidade. Entende? Esse é o nosso trabalho, de qualquer jornalista. Mas como daí o pessoal não gostou, 1 mês e meio depois, quando eu fui cobrir a manifestação do voto impresso, acabou acontecendo aquela lamentável agressão, né? Agora, tem algumas situações que você faz perguntas que colocam em saia justa, né, os seus entrevistados. Mas como é que o Reinaldo Galhardo
entra numa coletiva da Polícia Militar para falar de um assunto sério, que foi a prisão aí de uns mascarados que haviam feito um assalto anteriormente. Como é que você não amarela e entra lá mascarado, tocando música do Batman e mais uma vez você é retirado da entrevista coletiva, é isso? Essa foi da Polícia Civil, né? Eu depois que eu vi, eu avaliei, de fato, o momento não foi oportuno. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de às vezes, reconhecer que eu poderia sim, eu faria, mas não no momento que estava acontecendo a coletiva, ou antes, ou depois que aconteceu, né? Mas por eu ser amigo de todos os delegados ali há mais de 20 anos, o pessoal da DEIC e tudo, né? E normalmente em sexta-feira, é normal, às vezes, quando a gente vai numa coletiva, tem um momento de descontração, né? A gente troca ideias, já aconteceu várias vezes, né? O pessoal, os colegas de imprensa, os próprios delegados, lembra essa? O doutor Acácio Leite, por exemplo, que foi titular da DIG, perguntava, lembra quando aconteceu isso? Do Collor, ele sempre fala também, né? Então eu pensei, eu vou hoje fazer... Vou inovar. Descontrair um pouco, mas ao mesmo tempo fazer uma homenagem, no meu entendimento, porque você está representando ali um herói que representa a lei, a ordem e a justiça. Mas concordo que realmente poderia ter sido no outro momento. Mas eu encontrei muitas pessoas... E como é que foi isso aí, Reinaldo? Que acharam engraçado, lógico que houveram críticas também, a gente tem que respeitar essas críticas, mas não quando tem uma distorção política, que daí também está sujeito, e a gente até entende, mas a gente sabe também até onde as coisas vão, né? E como é que você entrou na coletiva? Conte aqui para o nosso ouvinte telespectador qual foi a cena. Descreva para a gente a cena desse ali episódio. Eu entrei como Robin, não como Batman, né? Vendo toda aquela estrutura como o momento em que o Coringa era desmascarado, né? Então entrei com uma trilha sonora da música original do Batman, né? E fiz a menção a importância da polícia estar sempre combativa e alcançando o êxito no combate à criminalidade, como aconteceu naquela semana, né? Esse que foi o objetivo e a forma como eu me apresentei, né? Você sempre também gostou de polêmicas, além de bons jornalistas de rádio, também sempre gostou de escrever. Como é que Reinaldo Galhardo, um jovem jornalista de Sorocaba, que falam que nós somos os caipiras, né, do interior, escreve um livro sobre terrorismo e até chega a se infiltrar no meio desse povo para saber como é que é? Conta essa história para a gente aqui do seu livro, inclusive um livro maravilhoso que foi lançado aqui na Uniso e também tem aí repercussão internacional do seu livro escrito aqui em Sorocaba com uma série de dados sobre terrorismo. Eu acho que eu vejo o jornalismo como uma função social muito importante, sabe, Luizinho? Que é muitas vezes mostrar tendências às quais a população pode não perceber. Então, o livro teve esse objetivo, que foi alertar para o risco do extremismo islâmico chegar ao Brasil. Mas, nessa época, depois do 2001, eu passei a acompanhar toda essa realidade, né, por 10 anos. E separando notícias na imprensa, jornal, revista, tudo tal. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em globalização e cultura, com ferramentas sociológicas, e comecei a perceber que daria para trazer essa realidade para o Brasil, e aí eu comecei a entrevistar centenas de pessoas. A bibliografia do livro tem 500 referências bibliográficas e 500 livros, então é um trabalho muito fundamentado academicamente. E ele acabou tendo a sua repercussão nas forças de segurança, no governo de São Paulo, na presidência da República, foi para a biblioteca Franklin Delano Roosevelt, do Capitólio, nos Estados Unidos, num concurso interno da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Esse livro chegou, na época, às mãos do presidente Barack Obama, porque tive essa informação. E foi muito assim, satisfatório de ter cumprido uma missão que eu entendi, de contribuir para a segurança nacional, a defesa nacional brasileira. Tive que fazer entrevistas com suspeitos de terrorismo, que eram, inclusive,
já denunciados pelo governo americano no Paraguai, mantive contato lá. Foi um momento bastante tenso, de fato, né? Até porque envolvia questões de segurança, mas alcançou o objetivo. É evidente que quando você vai com olhar jornalístico, né? Você vai pensando a comunicação, né? Às vezes a segurança, você entende da questão da segurança, como o Paraguai tem todas as suas problemáticas lá, mas eu consegui o objetivo de fazer esse contato, entrevistar as pessoas que eram denunciadas ou que teriam esses laços e dei a versão delas, né? E tudo isso tá no livro, né? E esse livro hoje ele foi o primeiro livro no Brasil. Depois de 2012 vieram outros, mas esse é o primeiro livro no Brasil que é referência na área acadêmica, está em várias bibliotecas, como um livro base para você entender os fundamentos sociológicos de por que essa realidade também se aproximou do Brasil depois do 2001, do 11 de setembro, né? Esse foi um dos grandes trabalhos de Reinaldo Galhardo, com certeza. Agora, Reinaldo, para a gente descontrair aqui um pouco mais, já finalizando essa entrevista, porque falar com Reinaldo Galhardo não dá. A gente explode o horário mesmo, porque tem muita história, apesar de ser um jovem jornalista, tem muita história para contar. Mas como é que você, um jovem jornalista, não sabia que se você entrasse em um monte de água, ou seja, uma poça d'água, um rio transbordando, o carro não ia parar? Como é que você conseguiu essa proeza de abandonar um carro da rádio num alagamento? Acho que o Fernando Carriel lembrou dessa história, eu acho que foi o Urbano, né? Na realidade, assim, eu fui cobrir o Carnaval de Rua e deu um temporal. O mandato era do Renato Amari na época, na Afonso Vergueiro, e aí foi cancelado o final do desfile do Carnaval. E aí eu estava indo embora para casa pela Praça Lions. Cara, e quando eu via, o Rio Sorocaba inundou e veio forte mesmo, cara. E um monte de carro dando marcha ré. E eu fui dar marcha ré, foi a primeira vez que eu bati um carro, né, de Ipanema, aquela viatura caracterizada da rádio. Um Gol. E porque eu fui dar marcha ré e quando eu vi, o carro foi entrando na água. E a água entrando dentro do carro, né? E eu pensei, caramba, cara, vou parar no rio desse jeito, né? Engatei marcha ré e vim com tudo. E não vi que tinha um carro atrás também fazendo o mesmo, né? Mas, graças a Deus, foram só danos materiais, né? E então foi essa a história, né? Também uma boa história. Agora, você falou bastante do Fernando Carriel. Ele foi um dos que aprontou com você na praia, né? Tirando uma foto do Reinaldo Galhardo com trajes nada convencionais, ou sem trajes, né? E acabou colocando uma foto no carro de um companheiro aí para dar uma volta na cidade também, né, Reinaldo? Essa é uma época que você, Luizinho, estava junto, o Fernando Carriel, que vocês já mostraram aqui que o Fernando Carriel é o cara que, se ele servisse ao exército, é o cara que daria nó no cadarço do cara para quando ele levantar, ele cair, né? Certeza. E eu lembro que daí a gente voltou das atividades artísticas, né, e jornalísticas lá de Mongaguá, e eu não percebi que vocês estavam querendo aprontar comigo, né? Vamos já tomar banho para daí a gente sair, curtir a noite e tal. Vai você primeiro, Reinaldo, e tal. E aí eu, lavando o cabelo com shampoo, com o olho fechado, eu senti uns flashes assim. Eu falei, será que está queimando a luz do banheiro? Depois que eu fui ligar, que era o Fernando Carriel lá tirando a foto e você lá abrindo a porta. Pô, meu, sacanagem vocês, não tá aí vocês lá colhendo o bico da risada, né, cara? Aí foi todo mundo depois curtir a noite lá. Eu que fico sabendo no dia seguinte, quando acabou o projeto Verão, que no dia seguinte você, com o Fernando Carriel, pegam, revelam a foto, colocam numa Brasília, que era acho que do Fernando Carriel, no vídeo de trás e sai da volta no quarteirão. E aí vieram me informar, Reinaldo, você viu o Luizinho, o Carriel, cara, estão aprontando com você lá, cara. Falei, pô, meu, vocês são... Isso é lenda, fogo Reinaldo mesmo, Galhardo, né, cara? Isso nunca existiu numa prova. Mas era uma época que, né, todo mundo com 20 anos ali, né, cara? São momentos hoje que é interessante, porque eu tenho um filho de 15 anos, o Murilo, assim como a Isadora, de 24, a gente sempre procura falar, né? Tipo assim, hoje a gente tem que estar mais atento às brincadeiras que a gente faz mesmo, né? Que uma brincadeira na rua pode ser perigosa, tal.
Mas eu acho que a gente participar de forma saudável e viver a vida como ela deve ser vivida, e buscar também conhecimento, reformulação, ter autocrítica, eu acho que é fundamental para a gente nos formarmos e termos uma nova geração hoje que é mais desafiadora de fato, porque não é, a gente é a geração da leitura, né? E hoje o conhecimento está muito fragmentado. A gente mesmo fica na internet, mas a gente consegue ter esse controle. Então a gente precisa ver a vida com o direito de ser vivido da melhor forma possível. Quando a gente cometer um erro, a gente reconhecer que a gente errou. Mas a gente vê também, reconhecer o nosso valor. Porque hoje a gente vive tempos que as pessoas não querem reconhecer o valor das outras. É um individualismo muito grande. E se ele se mistura hoje com a ideologia política do confronto, a identidade de cada um não pode ser coletiva, ela tem que continuar sendo individual. Por isso a informação e a personalidade de ter uma posição firme em relação à forma como você é, como eu trabalho, eu sou ético, eu sou responsável, procuro fazer o melhor do meu trabalho, como eu aprendi em todos os veículos de comunicação que eu trabalhei, pessoas maravilhosas que eu trabalhei com você, com todo mundo da Rádio Ipanema, Fernando Carrel, Anderson Santos, Urbano Martins, Wilton Lima, já falecido, o Kiko, que quase ficava doido comigo lá, né, o Benito Paliato, mas que foram momentos da rádio, esses 10 anos, desses 10 anos, 5 que eu trabalhei na Rádio Ipanema, que foi o período que eu mais aprendi, né, que era aquela coisa mesmo de ir atrás da notícia, não esmorecer. Tinha muito trabalho, mas também tinha muita diversão, né? Muita diversão. Todo mundo que passou pela rádio está contando isso. Muita bons amizade, tempos, né? Que a gente conta agora, num momento como esse. Parabéns, Luizinho, todos vocês aqui da Uniso, por esse resgate histórico da Rádio Sorocabana, porque eu acho que não daria para falar só de assuntos sérios, porque a comunicação ela é feita também de momentos como esses. Dos bastidores. Dos bastidores. Reinaldo Galhardo, a Universidade de Sorocaba tem muito mais histórias para contar de Reinaldo Galhardo, você contar para a gente, mas esse foi um registro histórico aqui do Rádio Sorocabano, de um jornalista, de um cara que é apaixonado por rádio, por leitura, pela escrita. E nós queríamos agradecer imensamente de você contar um pouco dessa história para que os alunos, para que as pessoas que possam ver esse vídeo, ouvir esse áudio, possam ter referência do Rádio Sorocabano, de jornalistas, de pessoas que brilharam no meio. Esses vídeos vão ficar para a eternidade dentro das redes. E nós da Universidade de Sorocaba, Labcom, Rádio TV Uniso, todos os funcionários aqui, nós estamos agradecendo a todos vocês por realmente contar um pouco dessa história, de liberar um pouco da intimidade até, né, da sua vida. E nós queremos agradecer imensamente você ter vindo aqui contar um pouco a sua versão, né? Que há outras versões, outras histórias que também são incontáveis aqui, né? Mas o que você contou realmente vai agregar muito para que as pessoas possam pesquisar também no meio do rádio, televisão, jornal e também de livros. Muito obrigado, a Universidade de Sorocaba agradece imensamente a sua vinda aqui. Eu que agradeço, sucesso para vocês. Falamos com Reinaldo Galhardo, repórter, jornalista e uma figura ilustre aqui da cidade de Sorocaba.